fora pregado no dia de ontem, como nós já ouvimos aqui, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão ou renovam as suas forças. Então os irmãos aprenderam já ontem a esperar no Senhor. Amém? Quem aprendeu a esperar no Senhor, deu glória a Deus. Glória a Deus. Então depois disso eu vou só fazer um apelo, porque o meu tema diz assim: quem aprende a esperar no Senhor, renova as suas forças. E a minha incumbência era de falar renovar as forças, né? Então se os irmãos já aprenderam a esperar no Senhor, na verdade já vão renovar essas forças. Então a minha mensagem já foi pregada no dia de ontem, não é verdade? Mas não, queridos, eu quero trazer algo que eu tenho certeza que complementará, quem sabe, né? Aquilo que Deus tem como propósito para mim e para a sua vida na noite de hoje. Amém? Isaías, no capítulo 40, no versículo 29 e 31, diz assim o texto: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Ele diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Amém? Então diga aí mais uma vez comigo: mas os que esperam no Senhor. Tem muita gente que ainda não está esperando, não. Diga aí mais uma vez: mas os que esperam no Senhor, renovarão ou renovam as suas forças. Bem, queridos, renovar as forças, na verdade, ele é um tema muito sugestivo para falarmos muitas coisas a respeito de renovar força. Apesar de que nós, seres humanos, e que fazemos parte de uma geração nova, que vive em tempos difíceis, adversos, e que a tendência é que as coisas piorem cada dia que passa. Isso não é profecia minha, é a palavra de Deus que diz. Somos uma geração que, na verdade, não consegue muitas vezes encontrar alguma brecha ou alguma forma de haver uma renovação de forças com as coisas negativas. Normalmente, quando coisas negativas acontecem conosco, nós mesmos tiramos a conclusão de que tudo está acabado. Por exemplo, algumas pessoas, quando elas... Melhor, eu vou contextualizar aqui a nossa realidade. Por exemplo, a equipe que perdeu hoje. Não precisa dizer. A equipe que perdeu hoje, por exemplo. A atitude normalmente de quem perde uma batalha nunca é, depois de uma batalha de praxe, parar para pensar e rever as possibilidades de dar a volta por cima. Normalmente o perdedor, ele já pensa o quê? E agora o que eu vou fazer? Né? Agora não tem mais jeito. Eles estão com não sei quantos pontos na frente. Agora nós não teremos como mais dar a volta por cima. Ou a gente coloca a culpa em alguém, né? Ou aqueles que estão julgando são os culpados, estão puxando para o outro lado. Normalmente o perdedor, ele ao invés de depois da sua derrota, rever os seus conceitos, rever a sua postura, rever as suas atitudes, rever a sua fala, rever o que ele fez para que
não saísse daquela batalha como vencedor, para que ele pudesse tirar lições, para que na próxima batalha ele saia como vencedor. Pelo contrário, ele vai atrás de culpados. E isso, queridos, é um problema que a gente sofre desde o princípio de tudo, né? Adão estava lá no paraíso, né? Ó, tudo isso aqui é teu, vai dominar sobre tudo. Só tem uma coisa que tu não pode mexer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente era lá pequeno não, porque eu ainda sou pequeno, né? Mas quando a gente era criança, os professores ensinavam a gente que era uma árvore de maçã, né? Uma planta de maçã, né? Mas o Senhor falou assim: olha, essa árvore daí nem imagina em passar perto, em tocar, né? Só que Deus havia feito uma ajudadora, uma mulher, porque viu que Adão estava lá sozinho, solitário, né? E realmente a gente às vezes fica com dó quando vê um irmão solitário, precisando de uma varoa para ajudar. Apesar de que também às vezes é melhor ver sozinho, né? Mamãe dizia o seguinte: melhor sozinho do que mal acompanhado. É verdade? Mas o Senhor viu lá aquela necessidade de Adão e aí trouxe a mulher, aquela bênção, né? Graças a Deus, porque o Senhor fez a mulher, na verdade. Nós precisamos delas mesmo. Só que aquela abençoada, ela não cedeu à tentação da serpente, e aí aconteceu tudo que os irmãos já sabem. Só que na viração do dia, quando Deus ele vem fazer aquilo que ele fazia de costume com Adão, né? Ele pergunta: o que foi que aconteceu, Adão? Ah, Senhor, a mulher que tu me deu, ela benção, ela me fez pecar. Ah, foi? Bom. O que foi que tu fez com Adão? Aquela desgramada da serpente me enganou e eu comi. Aí eu fico tentando imaginar a serpente procurando alguém. Realmente foi eu, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém, sobrou só para mim. Eu sou o pai da criança mesmo, né? E esse mal ele perdura. Mais à frente, né, depois que já havia alguns membros daquela família, aqueles dois irmãos, e aí um daqueles irmãos não se agradou muito do outro, não gostava muito dele, e um dia convidou ele para passear no campo, e o que ele fez? Ele tira a vida do irmão. Aí Deus vem conversar com ele: Caim, cadê seu irmão? Acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Sei não. Deve estar por aí pelo campo. Alguém deve ter. Se fosse aqueles pregadores espirituosos, ele ia dizer assim: isso é coisa do inimigo, está querendo atrapalhar. Está querendo atrapalhar. Mas ele, ele jogou para alguém. Alguém tinha que assumir aquela responsabilidade, ele mesmo não sabia, né? Aí passa-se mais algumas gerações, a terra já estava povoada, aí Davi já estava reinando, e um belo dia ele, sem ter o que fazer, passeando no palácio, ele avista o que ele não devia avistar, e acontece aquilo que os irmãos já sabem. Aí o profeta se levanta e conta uma historinha para ele: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que você acha? Não, você tem que agir assim com essa pessoa. Essa pessoa, ela merece ser comida. Aí o profeta fala para ele: o quê? Pois é, Davi, mas essa pessoa é você. E a grande verdade é que nós, seres humanos, e que vivemos nessa geração, que a grande verdade não nos leve a mal, mas nós vivemos em meio a uma geração perversa, uma geração pervertida, né?
tende cada vez mais a fazer isso. E a própria psicologia estuda hoje o quê? O cara vai fazer lá uma clínica psicológica, ele tem uma determinada dificuldade, aí o psicólogo ou a psicóloga vai falar para ele, vai fazer na verdade um levantamento, ela não deixa de ter razão, só que esse levantamento é no intuito de fazer o quê? De encontrar um culpado, menos a pessoa. Você é assim por causa que fulano fez isso, né? E com isso nós vamos tirando o quê? O livre-arbítrio. Não, tudo bem que alguém possa ter influenciado alguma coisa, algum mal que alguém fez para você, né? Alguma coisa negativa que alguém possa ter feito para você, realmente possa ter contribuído de alguma forma, mas ainda assim, querido, só aconteceu, você só pensa desse jeito, você só é desse jeito, porque você escolheu. Porque você escolheu. E quando a gente encontra um culpado que não é nós mesmos, queridos, o que nós fazemos? Nós estamos impedindo a possibilidade de revermos os nossos conceitos, de revermos a nossa postura, de revermos as nossas escolhas, para podermos dar a volta por cima e voar. Com isso, queridos, nós impedimos a possibilidade de haver uma renovação de força. Porque eu me prendo sempre naquilo. E eu impeço que Deus possa trabalhar na minha vida e me fazer dar a volta por cima de tudo aquilo. Pastor Ronaldo, quando me deu esse tema, disse: eu sei que você é especialista nessa área, não sei porquê, né? Lá nos concílios, alguém comentou comigo, disse que corria pelos corredores lá, em meio aos pastores. O pastor fala demais, né? E principalmente nos corredores dos concílios. Aí é que eles conversam olha, as irmãs nem imaginam como o pastor é conversador, principalmente em época de concílio, e lá no concílio, né? E os pastores comentavam lá pelos corredores que eu tinha a fama de desenterrador de sapo, né? Eu falei, meu Deus, por que será? E aí eu comecei a imaginar. Eu, quando saí do seminário de lá de São Paulo, quando retornei de lá de São Paulo, realmente eu estagiei em 4 igrejas lá no estado de São Paulo, 2 dentro da capital e uma no litoral norte. E realmente os trabalhos que a gente passou lá, né, foram trabalhos dificílimos. Nós estudávamos, nós éramos aluno interno, e aos finais de semana nós estagiávamos na igreja. Durante os 4 anos eu fui dirigente de igreja. Durante os 4 anos que passei em São Paulo, cada ano dirigi uma igreja, ou melhor, uma congregação. E só para os irmãos terem uma ideia, uma das congregações que eu pastoreei lá em São Paulo, na zona sul de São Paulo, uma congregação que ficava atrás do zoológico Simba Safari, aquele local onde aquele rapaz conhecido como maníaco do parque, né, assassinou várias moças. Nós tínhamos uma congregação naquele lugar, no meio da favela, no centro da favela, né? A porta da congregação, eu aos finais de semana morava naquela congregação, e a porta de ferro daquela congregação era toda furada de bala, porque todo final de semana tinha tiroteio, então eu tinha que ficar bem escondido lá, porque senão o negócio pegava pro meu lado, né? E depois de 4 anos passados ali, de muita luta, de muita dificuldade, Deus me deu um refrigério, né? Eu fui para a igreja central, ser aspirante lá, passar um ano de aspirantado com o pastor Calegari, né? Aquela igreja que todos os pastores da 4ª região, menos o pastor Ronaldo, sonham ser pastor daquela igreja, né? E aí, quando estava tudo bem, me preparando para casar, eu estava noivo ainda, né? Minha noiva com a família veio conhecer a igreja, vislumbrou aquela coisa maravilhosa. Que bênção, minha filha vai vir para essa igreja, vai ser bem cuidada, né? O pastor está aí, né? Vai ser uma bênção. Só que
antes de nós casarmos, tinha um concílio lá em Rio Branco do Acre. E no dia do chá de panela, né? Ela estava lá no Paraná, porque ela morava no Paraná, e eu aqui em Rio Branco. Depois do término do concílio, era por volta de 1h da tarde, mais ou menos, eu liguei para ela. Saiu a nossa nomeação. Para onde? Nós fomos nomeados para Macapá. Aí ela disse: o quê? É isso mesmo que você viu? Eu não entendi. Disse: nós fomos nomeados para Macapá. E aí acabou o chá de panela lá, porque a família lá conhecia a realidade, porque tiveram um pastor que era de lá de Macapá, e ele não passou momentos muito bons lá. Aí o chá de panela, que estava só alegria lá, já... Só que eles não acreditaram. Quando foi mais tarde, ligaram: não, você está falando a verdade? Eu falei a verdade, nós fomos nomeados para lá. Amém. Então, você está falando a verdade, amém, nós vamos. Irmãos, os irmãos não fazem ideia. Quando nós chegamos em Macapá, a primeira igreja, lá são 3 templos, né? O primeiro templo que o pastor nos levou, quando nós chegamos ali, ele falou assim: logo ali naquela baixada, né? Amém. Quando chegou lá, tinha aí ele falou assim: tá vendo aquele prédio bem grandão? Tô, eu falei: é lá do lado. Eu pensava que ele ia falar: é lá do lado. Aí a gente viu aquela casinha assim, né, de madeira caindo assim, com a madeira toda sendo destruída pelo cupim. Quando ele abriu, querido, passando assim rápido por cima daqueles esteios, a irmã Carla apertava minha mão assim, e eu baixava aqui, deixava ela apertando aqui. Eu disse: segura, não vai cair. Nós casamos no dia 20 de janeiro e no dia 30 nós fomos para lá. Que lua de mel, hein? 10 dias de casado. Nós chorávamos mais do que eu não sei o quê, né? Mas sempre entendendo que era o Senhor quem tinha nos levado para aquele lugar. Eu nunca abri a minha boca para dizer assim: o bispo foi injusto. Sabia que eu estava recém-casado, conhecia a realidade da minha futura esposa, sabia que ela vivia muito bem. Eu nunca abri a boca e nunca peguei o telefone para ligar para a minha liderança, para reclamar. E sabe o que Deus fez, querido? Deus nos abençoou, porque através daquilo eu vi a possibilidade de renovar as minhas forças. Aleluia, glória a Deus. Queridos, por incrível que pareça, eu já passei por muitos lugares, mas eu não vi tantas manifestações da parte de Deus na nossa vida como naquele lugar. Eu me lembro um dia que era muito difícil para a gente poder dar conta daquelas 3 igrejas, porque eram 15 quilômetros de distância uma da outra. Então eu fui tentar um dia atender as igrejas, e era um pastor para 3, né? 3 rebanhos diferentes. Eu fui tentar um dia atender as 3 igrejas com ônibus, eu não consegui. Eu saí 6 horas da manhã de casa e fui retornar, já era meia-noite. Eu digo: não tem jeito. E tinha um rapazinho lá, um irmão Elton. Ele falou: olha, pastor, aqui o pessoal costuma vender uns carrinhos aí barato para o senhor poder, né, ir atendendo a igreja. Não era aquele Fusca não que o pastor Ronaldo possuiu lá em Roraima, lá em Boa Vista. Foi um Fusca, né, pastor? E ainda postava no Orkut, naquela época estava na alta, né? Ele colocava o nosso veículo. Não sei se realmente, me perdoe se tiver algum irmão que tem Fusca aí, mas ele colocava o nosso mais novo filho, né? Graças a Deus, feliz da vida lá, né? E aí ele disse: é mesmo? Que carro é que tem? Ele disse: tem um chevetinho aí que o senhor pode achar aí num valor de R$1.500. Digo: glória a Deus, não tem não, mas amém, vamos atrás, né?
E num desses dias que eu saí para ir atrás, alguém liga lá em casa, eu estava para a rua, a irmã Carla estava em casa. Cadê o pastor? Ele disse que foi atrás de comprar um carro aí, porque... Que carro que ele foi comprar? O irmão disse que tem um chevetinho aí, no valor de R$1.500, aí disse que ele encontra. Aí a pessoa perguntou assim, e o pastor tem esse dinheiro? Aí a Carla falou assim, olha, se ele tem, está bem guardado, porque eu não sei não. Eu sei que ele saiu e foi atrás. E eu sei que a pessoa conversou e no final da conversa ela disse, fala para o pastor ir, isso era numa terça-feira, fala para o pastor ir quinta-feira lá no banco, eu vou depositar um dinheirinho aí para ele comprar esse carrinho. E aí quando eu cheguei ela me contou, oh meu Deus, eu não vi a hora de chegar quinta-feira, né? Ou quinta-feira demorada para chegar. E aí quando eu fui ao banco, que eu passei o cartão, quando abriu aquele depósito de R$7.000, quase que eu caí para trás. Digo, será que eu estou na minha conta mesmo? Costumava sempre ver lá 50 centavos. Falei, não, isso não é que não, tem alguma coisa errada, não é meu não, Não, pastor, é seu mesmo. O senhor não vai comprar um chevette não, o senhor vai comprar alguma coisa melhor, porque o senhor merece o melhor. Eu digo, glória a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Aí passamos 2 anos naquele lugar, Deus nos abençoou de uma forma sobrenatural naquele lugar. Deus nos levou para Vilhena, para uma igreja central de um distrito, não como ainda superintendente, mas para uma igreja central, uma igreja sede, que o seu templo já estava em fase de acabamentos, não tínhamos muita coisa para fazer, mas era uma coisa que vislumbrava, humanamente falando, os nossos olhos, e ficamos felizes naquele lugar. Ao término daqueles 2 anos, Deus nos manda para Ariquemes. E quando nós vínhamos para o concílio, eu passando ali, eles estavam mexendo naquela entrada que nunca foi bonita, naquela entrada de Ariquemes, os irmãos que andam muito por ali conhecem muito bem. Eles estavam mexendo, estava cheio de buraco. E nós vimos à noite de Vilhena, estava uma chuva tremenda. Nós quase capotamos o carro bem na entrada ali, o tamanho de um buraco. Aquilo não era um buraco, aquilo era uma cratera mesmo. E quando nós fomos transferidos para Vilhena, nós lembramos, meu Deus, que lugar é esse que nós vamos? E quando nós chegamos naquele lugar, era mais assombroso ainda, porque nós recebemos uma igreja a título de programa online, que agora é fácil, não é verdade? E quando nós chegamos lá, me lembro que nós aprendemos a chorar de novo. Aprendemos a chorar de novo, por causa do desafio, queridos. Nunca liguei para o bispo, dizer, bispo, como é que o senhor faz uma coisa dessa com a gente? Minha filha, recém-nascida, bispo. Nunca liguei para ele. Um dia nós estávamos orando, eu falei assim, amor, se Deus nos trouxe para cá, porque Ele tem um negócio com a gente aqui nesse lugar. Nós vamos trabalhar nesse lugar e Deus vai nos dar graça mais uma vez, porque em todas as vezes que nós passamos por essas circunstâncias, Deus sempre foi fiel. Ele é fiel e vai ser fiel conosco também nesse lugar. E sabe o que aconteceu depois de 2 anos, queridos? Hoje nós somos, mesmo sem termos a estrutura de uma igreja sede, hoje nós somos a igreja sede de um distrito. Amém, queridos? Hoje nós somos a igreja sede de um distrito. Isso é para a honra e para a glória do Senhor, queridos. Mas quando o pastor Ronaldo me falou que eu era especialista, talvez eu pensei nessas coisas. Não que eu seja especialista, mas eu tenho sempre procurado observar que as circunstâncias adversas que Deus permite nos passar, que as experiências amargas que Deus permite nos passar, são oportunidades de darmos a
conto a história, hoje eu falei com alguém, né? A história do Paulista e do Baiano. Quem conhece a história do Paulista e do Baiano? O Baiano estava lá em São Paulo, e o Baiano, não tem algum Baiano aqui? Deixa eu logo me prevenir. Tem nenhum Baiano aqui não, né? Tem não? Tem Baiano aqui? Tem não? Amém, assim eu fico mais à vontade, né? Mas o Baiano normalmente ele tem a fama de quê? Então não é só eu, graças a Deus não é só eu que sei dessa história, né? Os irmãos também sabem. E o Baiano estava lá em São Paulo, ele saiu da Bahia para ir atrás de trabalho. Só que o Baiano chegou em São Paulo, comprou uma redinha e está lá na frente da casa dele, se embalando, né? E o paulista ficou chateado com aquilo e falou assim: vou ter que falar alguma coisa com esse Baiano. E o paulista chegou assim: ô Baiano, você sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? Oxê! E você, paulista? O que é Baiano? Você sabia que a inveja também é um deles? Mas a grande verdade, queridos, é que nós estamos vivendo exatamente nesses momentos, nesses tempos, em que nós estamos perdendo a oportunidade de renovarmos as nossas forças, porque cada vez que passamos por momentos adversos, por experiências amargas, ao invés de darmos a volta por cima e deixarmos com que Deus renove a nossa força, com que esperemos nele de fato, obedecendo a sua voz, obedecendo a sua palavra, continuar servindo com o mesmo vigor quando tudo ia muito bem, continuar adorando da mesma forma quando ia tudo bem, continuar glorificando da mesma forma quando tudo ia muito bem, continuar sendo ativo na vida da igreja e ativo na vida da igreja quando tudo ia muito bem. Queridos, esperar o Senhor para que a sua força seja renovada não é, queridos, apenas esperar a hora oportuna que Deus possa renovar, mas querido, é continuar crendo, é continuar servindo com o mesmo afinco, é continuar adorando com o mesmo compromisso, é continuar na presença de Deus como as coisas andavam anteriormente, porque vai chegar a hora em que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito e liberará a palavra de vitória. Abaixaramanábias. Quer renovar a sua força? Pare de ficar procurando o culpado da circunstância, do problema que você está passando. Queridos, quando eu pensei em renovar as forças, eu procurei pensar em uma personagem simples da Bíblia, um personagem simples. E eu pensei naquela mulher que foi curada do fluxo de sangue. Quem não conhece essa história também? 12 anos a Bíblia diz que ela passou sofrendo com aquela hemorragia. 12 anos amargurada. 12 anos de espera. 12 anos de busca. 12 anos de insistência. 12 anos de batendo em portas. 12 anos gastando recursos financeiros. 12 anos acreditando que ela poderia ser curada. 12 anos investindo tudo e fazendo de tudo que as pessoas, quem sabe, a orientaram para que ela pudesse ser curada. 12 anos esperando a cura daquela hemorragia. Queridos, às vezes a gente passa por alguns pequenos momentos de dificuldades na nossa vida. A gente começa a imaginar: ai meu Deus, isso não vai acabar, esse pesadelo não vai acabar, essa situação não vai passar. Tem alguns que dizem assim, alguns às vezes que ainda trazem alguns carquejos da outra vida, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né?
Pastor Ronaldo, eu não sei mais o que fazer. Quanto mais eu oro, mais fica difícil. Quanto mais eu falo com aquele homem, parece que ele piora cada vez mais. Quanto mais, pastor Ronaldo, eu faço o que o senhor orienta, parece que as coisas estão piorando. Mas você sabia que é melhor piorar do que ficar melhor? Dizem por aí que quando a pessoa está internada no hospital, de uma enfermidade, muito tempo, quando ela dá aquela melhoradinha, é porque ela... Não é verdade? O pessoal costuma dizer que está no hospital lá, está nas últimas e de repente dá aquela melhorada e sente vontade de comer e fala com todo mundo. Aí quando você, graças a Deus, vai dar tudo certo. Aí quando pensa que não, morreu. Né? Então é melhor às vezes ficar pior do que às vezes dar melhoradinha, né? Porque, queridos, a oportunidade de renovarmos as nossas forças, elas nunca aparecem quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, sabe qual que é a tendência do ser humano? Relaxar. A tendência do ser humano é se acomodar quando tudo está bom demais. Por isso que às vezes a gente ouve muito na igreja, as pessoas falam assim, quando tudo estiver bom demais, se prepara, né? Se prepara, porque se tiver bom demais, né, então tem que haver sempre uma dificuldade. O crente, por isso que a gente fala que o crente ele tem que estar sempre vivendo em dificuldade, porque quando está em dificuldade está orando. Se tem oração 6 horas da manhã na igreja, está lá. Se tem oração meio-dia, ele está lá. Se tem oração 6 horas da tarde, ele está lá. Se tem oração meia-noite, ele está lá. Se tem culto de terça-feira, ele está lá. Se tem quinta-feira, ele está lá. Se tem sexta-feira, ele está lá. Se tem sábado, ele está lá. Quando tem dificuldade, tem possibilidade de renovação de força, porque quando nós buscamos o Senhor, quando nós passamos a nos deleitar e nos prostrar na presença de Deus, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, quando nós nos curvamos na presença de Deus, quando nós nos derramamos na presença de Deus, há renovo. Por isso que às vezes você passa um dia cansado de trabalho, você trabalha, você corre, você faz isso, você fica exausto, mas quando você vai para a igreja e você se coloca na presença de Deus e de fato adora o Senhor em espírito e verdade e se humilha na presença dele, você começa a levitar, você começa a voar, você começa a andar pelas alturas como se não tivesse acontecido nada durante o dia, porque quando nós estamos na presença do Senhor, a fartura de alegria. Amém, queridos? Agora, quando eu vejo a dificuldade como possibilidade de entrega, queridos, aí é onde as coisas se acabam. Quando nós entregamos os pontos e não olhamos, hoje à tarde nós perdemos para a equipe azul, não sei se é azul, mas amanhã nós vamos ganhar. Aí chega amanhã, você não ganha, não tem problema, depois da manhã a gente ganha, mas depois da manhã encerra, não tem problema, no próximo retiro a gente ganha. Não é verdade? Não tem problema perder, queridos, até porque no reino de Deus diz que quem ganha é quem? Então, a equipe amarela, cadê a equipe amarela? Se alegra, porque no reino de Deus quem ganha é quem perde. Amém? Glória a Deus. Renove as suas forças hoje, né? Diga, amanhã nós vamos ganhar. Unidos nós venceremos. Nós vamos continuar batalhando. Nós vamos continuar insistindo. Nós vamos continuar cavando o poço. E eu sei que uma hora a gente vai encontrar a água. Não importa se tem rocha pelo meio. Vamos continuar cavando. Não importa se está dando calho nas mãos. Vamos continuar cavando. Porque vai chegar a hora que vamos encontrar a
Ela foi numa porta, não encontrou solução. Ela foi em outro médico, também não encontrou solução. As pessoas falavam: olha, se você for em tal lugar e fizer isso, você vai receber a sua cura. Ela ia. Se você gastar tanto, você vai ser curada. Ela ia. 12 anos, queridos. Até que um dia ela disse assim: hoje, se eu ao menos tocar na orla de Jesus, eu vou ficar curado. Hoje, se eu pelo menos tocar, eu não quero conversar com ele, eu não quero que ele me dê atenção, eu não quero que ele pare, eu só quero tocar na orla dele, porque eu creio que se eu tocar eu vou ficar curada. E o texto, queridos, nos diz que não foi fácil, porque era uma mulher rejeitada. A hemorragia a tornava, naquela época, uma pessoa imunda. E quem ela tocasse, ela ficava imunda, porque também a mulher naquela época, ela só voltava ao seu estado normal de santa depois de 40 dias. Ela era uma mulher rejeitada. Mas ela não teve problema, queridos. A Bíblia diz que ela foi tomada por aquela força renovadora, restauradora, revigoradora. Talvez já as suas últimas forças, talvez a última oportunidade, talvez a última possibilidade da vida dela. Mas a Bíblia diz, queridos, que ela passou pelo meio daquela multidão que apertava Jesus. Talvez ela foi empurrada, talvez as pessoas tentaram empurrá-la, tirá-la daquilo, mas a Bíblia diz que ela foi indo. A Bíblia diz que ela foi procurando de alguma forma tocar na vestimenta de Jesus, e de repente, queridos, a Bíblia diz que Jesus mais à frente para e diz: quem me tocou? Senhor, essa multidão que te cerca, te aperta e nos pergunta quem te tocou. Não, é porque esse toque foi diferente, esse toque foi especial, porque esse toque fez de mim sair virtude. Aleluia! Esse toque fez sair de mim poder. Esse toque fez de mim sair algo diferente. A mulher ficou curada, queridos. Sabe por quê? Porque ela olhava cada ano que passava, cada mês que se passava, ela olhava sempre para a possibilidade de uma cura. Ela sempre cria que haveria a solução para o seu problema. Ela continuou de cabeça erguida, mesmo sendo rejeitada, mesmo sendo tida como imunda. Ela continuou persistindo, ela continuou esperando e crendo que um dia a sua vitória haveria de chegar. Hoje, nós estamos vivendo agora nessa modernidade, onde a inversão de valores é um negócio fenomenal, não é verdade? A inversão de valores hoje é um negócio nojento. Para nós aqui na nossa região ainda, a gente olha com alguma dificuldade ainda. Mais recentemente, agora eu estava de férias e fui em São Paulo. E fomos lá rever um amigo de seminário que estudou comigo e primo da irmã Carla, que se casou com a prima da irmã Carla. E nós fomos na zona leste de São Paulo, num shopping chamado Tatuapé. E o shopping Tatuapé tem exclusividade na segunda-feira para os encontros dos homossexuais. Rapazes com rapazes, moças com moças. As pessoas de bem passam no meio daquilo e eles estão ali como se nada tivesse acontecendo.
O pior não é apenas as pessoas estarem ali como se nada estivesse acontecendo, é as pessoas que passar e simplesmente é como se não tivesse acontecendo nada, estava tudo normal, tudo é comum. A inversão de valores, ela faz isso. Como diz um pregador, não nos admiremos se um dia estivermos passando pela rua e vemos um porte fazendo xixi no cachorro. Não é verdade? Não será de admirar se um dia a gente estiver passando pela rua e ver um poste fazendo xixi no cachorro. Porque nós estamos vivendo, está tudo comum, está passando pela luta. É assim mesmo. A gente se contenta, a gente, entende, eu não posso fazer nada. Mas a palavra do Senhor em Isaías, o profeta, diz que os que esperam, os que obedecem, os que creem, os que buscam, os que se humilham, os que se prostram, os que vêm a mim, os que se comprometem comigo, os que procuram ser fiéis, os que procuram se manter firmes, os que procuram não murmurar, os que procuram vigiar, os que procuram consagrar a sua vida, os que procuram buscar a palavra do Senhor, os que esperam no Senhor, são todas essas características que estão incluídas, querido. Por isso que os que esperam, os que buscam, os que se prostram na presença de Deus, os que se comprometem com Ele, os que aguardam nele, renovarão as suas forças, voarão alto como a águia. Nem, queridos? Eu fico imaginando, queridos, como aquela mulher saiu daquele lugar. Eu posso imaginar a altura dos saltos que aquela mulher dava, porque agora ela voava por cima, olhando todos aqueles 12, talvez passou um filme na cabeça dela, cada centavo que ela gastou, cada porta que ela bateu, cada pessoa que ela ouviu, cada conselho que ela recebeu, cada coisa que ela teve que fazer. Agora ela estava voando por alto, dizendo: os 12 anos já passaram e agora eu não sou mais enferma, agora eu fui curada, agora eu estou por cima da carne seca, agora ninguém pode mais me apontar e me chamar de imunda, de impura, agora ninguém pode mais me humilhar, agora eu estou curada. Agora, quando eu não dou essa oportunidade ao Senhor de acontecer essa renovação na minha vida, sabe como eu ando? Eu ando sempre fracassado, eu ando sempre por baixo, eu ando sempre desanimado, eu ando sempre triste, eu ando sempre com um pensamento pessimista, eu ando sempre murmurando, eu ando sempre reclamando, nada está bom, nunca nada dá certo. Eu sempre estou com aquele pensamento: o que há de errado comigo? Porque todo mundo recebe a sua bênção, mas eu não. Eu não sei se eu contei aqui no encontro, mas não tem problema, porque eram poucas pessoas, se eu já contei. É igual aquela mulher que era uma bênção na igreja, ganhava o marido de todas as irmãs para Jesus, mas o dela ela nunca conseguia ganhar. E aí um dia ela foi no pastor, intrigada com aquilo, e disse: olha, pastor, Deus já me usou para ganhar o marido de fulano, Deus já me usou para ganhar o marido de ciclano, e eu não sei o que está acontecendo, pastor, porque eu não consigo ganhar o meu próprio marido. E o pastor olhou para ela e disse assim: olha, quem sabe que é porque ele é o seu marido. Porque os outros maridos não vivem com você, né? Quem sabe por isso, né? Porque às vezes na igreja a gente é uma bênção, né? Só que às vezes em casa, só a misericórdia de Deus, né? Na igreja eu trato o irmão bem. Diga para o seu irmão: eu te amo, eu te amo, né? Vire para o outro lado, dê um abraço no seu irmão, você dá aquele abraço gostoso, né? Aí chega em casa, cansado, às vezes depois de um culto, aí o filho vem:
Papai, mamãe, me dá um abraço. Ah, menino, sai pra lá! Dá um tempo na minha cabeça! É igual eu ouvi um pregador falar uma vez que ele dizia assim que o pai, quando o filho nasce, ele fica todo bobo, né? Desde quando a mulher descobre que a mulher ela engravidou, aí ele fica, ai meu Deus, como será? Para quem será que ele vai puxar? Ele vai ser minha cara? Não, ele vai ser minha. Não, ele vai se parecer comigo. Ah, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí você descobre o sexo, aí vai correr. Ai meu Deus, fica até de madrugada. Amor, eu pensei nesse nome. Não, mas eu acho que esse nome aqui é mais bonito. E aquela preocupação toda. E que às vezes até comprar aquela máquina lá que faz a ultrassonografia, porque quer ficar vendo o tempo inteiro, né? Aí o filho nasce. Ai, aqueles carinho bonito, gudadá, e não sei o que. Aí o filho começa a crescer, aí começa a vir as primeiras palavrinhas, e a primeira palavra que ele fala é papai. Aí o papai fica todo besta, ele falou primeiro meu nome, ele chamou primeiro papai. Ai, que coisa gostosa, você vai trabalhar. Quando chega em casa, ele está dormindo, você atrapalha o sono dele, acorda porque você quer brincar, quer ouvir ele falar papai, fala de novo papai, fala de novo papai. Aí ele cresce mais, e aí ele vai falando algumas coisas, só que aí chega um dia que ele está grande demais, aí ele fala, por quê? Ah papai, aconteceu isso. Aí você chega cansado de trabalhar, cala a boca menino, dá um tempo na minha cabeça, eu quero descansar, eu tive um dia cheio. Aí quando o menino cresce, aí ele não conversa mais com você, ele não conta o segredo para você dele, ele não compartilha, ele não fala mais com você. Aí você vem, ai pastor, eu não sei o que está acontecendo, pastor Ronaldo. Eu já procurei conversar com meu filho, mas ele não se abre comigo. Também quando ele aprendeu a falar, você ficava perturbando ele para ele falar, fala papai, fala papai, fala papai. Aí ele cresceu um pouquinho mais, aí estava falando mais, você disse, cala a boca menino. Ele calou. Deu um nó na cabeça dele, ele falou, uma hora você disse para ele falar, outra hora você mandou ele calar a boca, então ele resolveu não falar mais. Mas eu quero renovar as minhas forças. Queridos, renovar as forças tem a ver sim com obedecer, tem a ver sim com uma vida no altar do Senhor, com uma vida de oração, com uma vida de adoração, com uma vida de consagração, com uma vida de leitura da palavra, com uma vida de dedicação, com uma vida de espera, com uma vida de esmero, com uma vida, queridos, no altar, com uma vida no óleo, como diz alguns pregadores por aí. Não tem a ver, queridos, simplesmente em aguardar, seja o que Deus quiser, quando Ele quiser, Ele faz, porque Ele sabe de todas as coisas, então deixa com Ele. Não é assim não, querido. Esperar no Senhor para renovar a força. Renovar a força quer dizer experimentar o sobrenatural de Deus, para que você possa voar alto, para que você possa olhar por cima, para que você possa olhar de longe e enxergar as coisas, e esperar através da oração, através de uma vida dedicada, através de uma vida no altar do Senhor. E quem tem uma vida assim vai voar alto e vai ver a glória de Deus. Esperar no Senhor para renovar a força é quando eu estou no meio de uma praça pública sendo apedrejado injustamente e olhar para o céu e ver o céu aberto e enxergar a glória de Deus, o Senhor ali assentado sobre o trono e o Filho dele sentado à sua destra, e ele olha para aquela multidão e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Renovar as forças é perdoar quando humanamente olhamos a não possibilidade de haver perdão.
A irmã chegou para o pastor e disse: olha, pastor, agora realmente não dá mais. Fiz de tudo que o senhor possa imaginar. O senhor é prova disso, pastor. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi 6 meses que eu vim aqui com o senhor pedir oração. O senhor já conversou com a gente, mas eu suportei de tudo, mas essa não dá. Estou resolvida, quero me separar desse homem, não dá mais. E não tem quem faça isso sair da minha cabeça. Amém. Está decidida mesmo? Estou decidida. Então vamos orar. Pai, a tua filha disse que realmente agora ela não tem mais condição de viver com esse homem. Mas no dia do casamento ela disse, Senhor, para ti, que ela queria se separar só depois da morte. Então, Senhor, mata essa mulher e leva, porque ela não quer mais ficar casada com esse homem. Não, pastor, não é isso não, pastor. Pensando bem, eu acho que eu vou tentar mais um pouquinho. Eu não estou preparado para morrer, não. Renovar as forças e voar alto, esperar no Senhor, é perdoar. Quando a sua amiga está dizendo, não perdoa, ele não merece. É isso mesmo, separa mesmo. É isso mesmo, fala mesmo. Perdoa não, boba. Você é crente, não é boba não. Eu conheço fulano que se separou em casa de novo e está muito bem. É? Teve uma mulher que viveu bem também, mas um dia ela falou assim, ó senhor, nenhum deles é meu marido, realmente. Nenhum deles. Nenhum deles. Foi teu marido. Renovar as forças, esperar no Senhor, não é apenas ficar esperando um dia que Deus ele vai chegar e vai fazer assim, ó, e tudo vai acontecer. Esperar em Deus para renovar as forças e ver o milagre chegar. Foi caminhar 12 anos, muitas vezes, quem sabe, sendo humilhado, ouvindo palavras indesejáveis, sendo rejeitada pelos homens, sendo humilhada pelos homens. Esperar no Senhor para renovar as forças e alcançar o milagre. Foi o que aquela mulher fez. Ainda que todos os meus recursos que eu usei já tenham se acabado, ainda que eu tenha buscado todos os meios e não encontrei a solução para o meu problema, eu sei que hoje, se eu tocar na hora desse homem, eu vou ser curado. 12 anos, querido, uma mulher, sabe o que acontecia? 12 anos sangrando. 12 anos sangrando. Talvez nessa noite tem muitas pessoas aqui sangrando também. 12 anos, 12 meses, sangrando. Mas mesmo aquela mulher sangrando 12 anos por dentro, ela esperou no Senhor. E no dia que ela tocou na hora de Jesus, querida, virtudes saíram de Jesus e ela foi curada. Ela começou a voar. Ela começou a andar de cabeça erguida. E agora dizer pelas ruas daquela cidade: eu fui curada, porque eu esperei. A noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O dia está amanhecendo para você, meu querido, minha querida. O dia vai raiar, amanhã vai chegar.
Mas continue esperando, continue crendo, continue firme no Senhor. Se as pessoas estiverem dizendo não vai dar certo, você está dizendo eu creio que vai dar certo. Se as pessoas estiverem lançando pedras contra você, você não se importa, porque você crê que Deus vai te abençoar. Se as pessoas, querido, cada vez mais tentam te humilhar, creia que um dia Deus vai te exaltar, porque a palavra do Senhor nos declara que os humilhados serão exaltados. Quem quer renovar as suas forças? Quem quer renovar as suas forças, levante a mão. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aprenda a esperar, por meio da oração, por meio do sacrifício, por meio da dedicação, por meio do jejum, por meio da vigília, por meio do joelho. Amém? Amém? Glória a Deus. Como essa é uma igreja que eu creio que é a igreja que realmente aprendeu a esperar, como eu perguntei no início, então é uma igreja que ora, é uma igreja que sacrifica, é uma igreja que jejua, é uma igreja que lê palavra, é uma igreja fiel a Deus, amém? Então vai ser fácil para a gente voar hoje, amém, queridos? Vai ser fácil para a gente voar hoje, amém? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Querido, faça com que as marcas negativas, com que as experiências negativas da sua vida sejam as oportunidades para você renovar as suas forças hoje, para você poder alcançar a sua vitória e andar por cima. Amém, querido? Por isso que a Bíblia diz, querido, que Deus não nos chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Deus escolheu e chamou-nos para voarmos como águia. Amém? Para voarmos como águia. Curva sua cabeça e coloca uma de suas mãos em seu coração. Glória a Deus. Fique com a sua cabeça curvada, com a sua mão sobre o seu coração. Deixe o Espírito de Deus falar nesse momento ao seu coração. Ouça a voz do Espírito de Deus falando, soprando no seu coração, falando o seguinte para você: lembra dessa situação, lembra desse problema, lembra dessa amargura? Pois é, hoje eu vou fazer você voar, e você vai olhar essas situações do alto. Aleluia. Chamar o Ministério do Louvor aqui à frente. O Ministério do Louvor está aí?